Bom dia, pessoal, do segundo ano. Vamos hoje abordar aqui o capítulo final, né, do livro 2. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Vou colocar aqui. Cadê o material? Vamos lá. Aqui, cheio. Bom, a gente vai ver aqui, né, pessoal? A gente vai ver deixa eu só olhar uma coisinha aqui, tá? Pronto, liberei o áudio, tudo ok? Tá. Gravando, né? Certo. Cafeicultura e abolição do tráfico negreiro. Então a gente vai ver aqui esse último capítulo, tá? Sociedade do Segundo Reinado. Como é que era essa sociedade no Segundo Reinado? Não diferia muito, né, da já anterior, do primeiro e até na época. Só diferia bastante antes da chegada da família real, né? Que daí houve esse acréscimo de membros da corte, né, que vieram para o Brasil. Né? Então vamos ver aqui. Mais da metade da população, né, a maioria, era formada por escravos africanos, né, que já vinham sendo trazidos para o Brasil desde 1585, quando o governo, né, português substitui a mão de obra indígena, não totalmente, né, mas priorizou a mão de obra escrava africana. Então, aqui a sociedade brasileira era formada, né, por pessoas da aristocracia portuguesa, mas poucas nessa época. Depois é que vieram mais, né, ali com a vinda do Dom João VI, como eu falei, né? E formada por comerciantes, por pessoas que tinham concessões, né, do rei, enfim, que ganharam terras logo de cara, né, absurdos de quantidades de terra, né, naquela forma de distribuição chamada de sesmarias, né? Então aqui no Brasil também predominava, né, essa elite ainda que vinha já acumulando esse capital, né, desde a época da colonização. Então nós tínhamos essas oligarquias no Brasil, essas grandes famílias que detinham, né, a terra, que é o bem mais precioso, uma grande massa de escravos, né, indígenas também, né, mestiços ali entre índios e negros e brancos, né, que não tinham só brancos ricos, haviam brancos pobres também. Vieram pessoas pobres em Portugal e vieram nobres também que perderam tudo, né? Que seus herdeiros, né, perderam tudo, dilapidaram o patrimônio, né? Senhores de engenho, no caso, falidos, né? Enfim, isso foi formando uma sociedade bem mista, né? Haviam brancos ricos, brancos pobres, né? Havia até, se estudar bem a história da escravidão no Brasil, havia até escravos, né? Alforriados, né? Libertos ricos, né? Mais ricos que muitos brancos, né? Então era uma sociedade bem heterogênea. Só que o que caracterizava o Brasil é a questão do analfabetismo, né? Ali nem 1% da população era alfabetizada, né? Isso é uma tragédia, né? Então, aqui na sociedade no Segundo Reinado, né? Então nós tínhamos aqui no Segundo Reinado esse tipo de sociedade, uma grande massa de escravos, mais da metade da população, né? Em algumas regiões até chegava a esse nível, né? E mestiços e aqueles que queriam manter, né, as suas tradições europeias e a cor da pele intacta. Então, só permitiam casamentos, né, entre si, né, entre pessoas, né, da mesma linhagem, né, que não tinham a pureza europeia, bababá todo, né? Assim como era também na América Espanhola, acontecia com a chamada elite crioula. Né? O café, né, ele foi introduzido no Brasil no final do século XVIII, mas só veio ganhar força mesmo como um produto, né, de grande consumo e de exportação após as guerras napoleônicas. Né? Aí o café começou a ser mais apreciado, enfim, de um produto, de um artigo de luxo, né, das elites, passou a se popularizar o café. E aí o Brasil, ali nos idos já de 1840 e 50, se tornou um grande produtor mundial de café, né? Se não o maior produtor mundial de café ali nos anos 1850 e 60, né? Competindo com o Equador, com a Bolívia, o nome Equador. Né? Então,
parece coador, né, de café. Né? O Equador, a Bolívia, a Colômbia, né? Equador e Colômbia são os grandes concorrentes no Brasil, né, em relação ao café. Até hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo. Né? Então nós temos aqui, né, o café como a mola, né, propulsora da economia brasileira, mas dando riqueza só para um pequeno grupo, né? Os donos das plantações de café, né, que recebiam títulos de nobreza, né, quando eles iam ficando muito ricos e poderosos politicamente também, eles eram agraciados, né, principalmente com os títulos de barão, né, os barões do café, né, foram chamados, né. Então era uma monocultura, né, cultivada em latifúndios. Havia, claro, as pequenas plantações, mas o café predominava nos grandes latifúndios, né, nas grandes propriedades rurais, né, que demandavam na época, porque não haviam máquinas, né. Hoje tem máquinas que colhem o café, né, e tem aquele café que é colhido manualmente, né, que é aquele café mais, né, sofisticado, então é um método mais artesanal, um café orgânico, né, aquela coisa toda. Né. Então o sistema era de plantation, assim como era plantado os outros artigos, outros gêneros, né, de agrícolas, né, de exportação, como o algodão, como o fumo, como o anil, como a cana-de-açúcar também. Né? O café era plantado no sistema de plantation, que demanda uma mão de obra gigantesca, que se fosse assalariada teria um custo astronômico, né, que seria, claro, que embutido, né, no valor do produto, no final, né, no valor final do produto. Né? Nesse tipo de capitalismo aqui no Brasil, mercantilista ainda, em pleno século XIX, em plena já capitalismo financeiro e industrial, ainda esse sistema, né, mercantilista no Brasil, um sistema de plantation, né, tal, né, com mão de obra não assalariada, né, era um erro de concepção, né, do povo, dessas elites brasileiras, né, aquela ideia de que os escravos eram mais econômicos. Né? Na verdade, não tinha salário para o escravo. O escravo vestia qualquer farrapo, o escravo não usava nem calçado. Né? O escravo só tinha que alimentá-lo, né, com o mínimo possível, né, o mínimo necessário para sobreviver. Dormia num barracão, né, na senzala. Né? Então, isso aí né, então temos lucro. Né? Só que aí eu imagino, um país onde metade da população não tem salário. No final da escravidão, em 1888, quando ela foi abolida, a população de escravos, né, num contexto de 14 milhões de brasileiros, havia 500 mil escravos, mais ou menos. Né? Então, ali, a gente pode ver que 1 em cada 28 brasileiros, né, eram escravos, 1 em cada 4, vamos arredondar. Né? 1 em cada 4, aliás, 4 em cada 100 brasileiros. Né? 4% da população era de escravos ainda. Né? Escravos. Mas os escravos libertos eram miseráveis, né? Viviam de pequenos bicos, como se chama, né? Eles eram desvalorizados, né? Por causa dessa condição de tanto tempo de escravidão. Eles não eram considerados, né, aptos para qualquer outro tipo de trabalho que não fosse trabalho escravo, trabalho nas plantações, nas lavouras, ou então na cidade em serviços pesados, né? Ou outros serviços, né? Característicos, né, dos escravos, que era dado aos escravos fazer. Então, né, o escravo, né, no contexto brasileiro, né, era uma grande parcela da população, só que sem salário, então não consumia. Né? Então, isso também é um agravante, né, para a desindustrialização do Brasil, para esse não investimento em indústria, né? Porque havia uma grande massa de brasileiros não assalariada, que não consumia nada, só né, as sobras do que os seus senhores lhes davam. Então, mas isso foi diminuindo nessa quantidade, né, de escravos. Nessa época que nós estamos falando, já havia um combate, né, assíduo da Inglaterra, por exemplo, desde o início dos anos 1800, né, contra a escravidão. Não porque os ingleses eram bonzinhos, eram humanitários, não. É porque no capitalismo industrial financeiro deles a escravidão não fazia sentido, porque o escravo tinha que ser liberto para ser assalariado, para daí consumir os produtos da indústria britânica, né, da indústria inglesa. Essa é a lógica do capitalismo. O capitalismo ele tem que se multiplicar, e pessoas que não trabalham, que trabalham e não têm salário, não consomem. Consomem um mínimo, que é aquilo que o seu senhor lhes dá. Né? Então, mesmo eles ganhando salários muito pequenos e baixos, eles iriam passar a ser consumidores, passariam a gastar,
compraria um par de sapatos, compraria mais de grão em grão, a galinha enche o papo, como se diz, né? Então, milhões de escravos, ganhando o mínimo necessário, né, num sistema de mão de obra assalariada, comprariam também milhões, né, de artigos, né, de pequeno valor, movimentando a indústria, né, enriquecendo aqueles que produzem esses gêneros de consumo, né? Então aí, né, o Brasil estava atrasado, né, em relação ao mundo na época. A escravidão já estava sendo combatida, né, pelas nações mais desenvolvidas da Europa, né, e a mais poderosa do mundo, a Inglaterra. Ainda existia escravidão no sul dos Estados Unidos, mas houve uma guerra civil lá, onde morreram 600 mil americanos, né? 600 mil americanos perderam a vida lutando, né, entre essas ideologias, né, abolicionista e escravagista. A gente já estudou isso na Guerra Civil Americana, né? Então, o trabalho escravo, né, no Brasil, né, era a principal mão de obra nesse sistema de plantation. Havia, como a gente já estudou no primeiro ano, né, no passado, o escravo de ganho, que ficava nas cidades, no meio urbano, e o escravo, né, da roça. O escravo de Minas também, que esse era o que mais sofria, né? Isso a gente estudou no passado. Oposição à escravidão. Então havia, né, um senador, né, Eusébio de Queiroz, que ele criou, né, a entrada, né, de mais escravos no Brasil. Então ele proibiu o tráfico de escravos vindos do exterior, quer dizer, novos escravos. Então era proibido a entrada de escravos no Brasil, mas isso não impedia o comércio, né, interregional de escravos. Por exemplo, com o advento, né, da valorização do café e do aumento da produção do café, em detrimento da produção açucareira, né, que até então o açúcar, né, era um produto de grande produção no Brasil, né, o açúcar. O Brasil não exportava mais tanto como no auge, né, da açucareira. Na verdade, que exportavam os holandeses, né, que produziam açúcar aqui. Depois foram expulsos, né, deixaram de produzi-lo aqui. E aí, mais ainda, né, o sistema de plantation era adotado nos canaviais, no Nordeste. Só que aí, no Maranhão também havia muitos escravos, né, plantando algodão. O Maranhão chegou a ser um dos maiores exportadores de algodão do mundo, né, na região americana, né? Competia, né, com a produção de algodão no Maranhão, né? Ela era altíssima, não digo que ela chegava ao nível da produção de algodão nos Estados Unidos, mas demandava, né, era uma grande fonte de renda para a região e também demandava uma grande quantidade de mão de obra escrava. Mas vamos falar da cana-de-açúcar. Então, quando houve uma diminuição da produção açucareira, havia um excedente, né, de escravos, né? De escravos desocupados, né? Escravos que não havia utilização para eles. Então, começou a haver um tráfico interregional. A região Nordeste começou a vender escravos para a região Sudeste, onde estava começando, né, a produção de café. Então, havia um comércio. Apesar da proibição do comércio internacional de escravos, né, da entrada de escravos vindos da África e de outros lugares também na América, né, o comércio, né, local, né, o comércio de uma região para outra no Brasil acontecia, normalmente, né. Mas foi um primeiro passo, né, pelo menos não entravam mais escravos no Brasil, né. A escravidão não estava se ampliando, né, como antes, né. Então, nós temos aqui os principais abolicionistas, né? Luiz da Gama, né, baiano, filho de uma negra livre e de pai branco, né? Ele era escravo, né? Foi escravo, né, entre os 10 e 17 anos, e aí provou que o pai dele era branco, né? Então, veja bem como é que eram as coisas, né? O pai dele era branco, então, né, ele foi solto, porque tinha um pai branco. Agora, se ele tivesse uma mãe branca, ele ia ser escravo, né, por causa dessa discriminação que havia, né? Contra as mulheres, né, não tinham direito, né, praticamente nada, né?
Então ele provou que tinha um pai, era filho de mãe negra, né, mas pai branco. Aí, né, conseguiu a liberdade, né? E aí ele estudou direito, né? E também foi atuar na área do jornalismo. José do Patrocínio foi escravo, né? Até depois foi libertado e também, né? Defendeu a causa abolicionista e também foi atuar como jornalista, né? Defendendo a causa abolicionista. André Rebouças, filho de Antônio Rebouças, que era conselheiro de Dom Pedro II, engenheiro, né? Engenheiro e jornalista. Então, isso aqui não era escravo, filho não era mestiço, né? Não era filho de escravos. E ele acabou também, né, indo trabalhar, defendendo a causa abolicionista, né? Aí criou aí a Sociedade Abolicionista, a Sociedade Central de Imigração. Vamos ver ler aqui esse texto. Preocupava-se com o que aconteceria após o fim da escravidão. Então, isso é muito interessante, porque André Rebouças, né? Ele foi todos falavam em abolição, abolição, mas ninguém falava no pós-abolição. Então, o que adianta o cara morar numa senzala, numa fazenda, né? E aí ele ser solto, liberto? O que ele vai fazer da vida? Ele vai ter emprego garantido? Ele vai ter um salário digno? Ele vai ter acesso à educação, por exemplo? Né? Então, esse era o grande questionamento. Tem que ter um pós-abolição, né? Não adianta libertar os escravos e aí eles ficarem aí, né? Sem rumo, sem esperança no futuro. Né? O que aconteceu com grande parte dos escravos? Quando houve a abolição da escravidão. Eles ficaram ali nas fazendas, trabalhando para os seus ex-senhores, que continuavam sendo senhores, porque você é criado num regime de escravidão, e aquele cara ali manda em você, uma chibata. Aí você não tem para onde ir, você continua ali naquela fazenda, morando na senzala, aí tu é livre, pode ir embora a hora que quiser. E ele vai embora para onde? Ele vai ter que se submeter aos mesmos maltratos e péssimas condições de trabalho, né, e de vida. Então, grande parte dos escravos permaneceu nas propriedades. Porque não tinha opção. Não tinha opção. Não tinha para onde ir. Não tinha perspectiva nenhuma. Do pós-abolição. E o André Rebouças se preocupou com isso. Só que o governo não deu ouvidos. Ninguém deu ouvidos para isso. Então, a grande maioria dos escravos, dos ex-escravos, foram expulsos das fazendas, substituídos por imigrantes germânicos, poloneses, italianos, né? Que chegaram daí, né? Então eram brancos. Mas não era fácil o negócio para os imigrantes também. Porque aqueles senhores, né, aqueles barões, né, do café, aqueles senhores, eles tinham uma mentalidade escravagista. Então eles viam o imigrante com melhores olhos, eles traziam mais técnicas agrícolas, né, da Europa, conheciam o uso de ferramentas e tecnologias agrícolas que eram desconhecidas aqui, sabiam como cultivar o morango, por exemplo, a pera, a uva, a maçã, coisa que não tinha no Brasil. Não existiam essas coisas no Brasil, só em pomares de pessoas muito ricas, restritos ali para seu consumo, mas não tinha esses produtos na feira, no mercado para vender. Os brasileiros, eles não tinham a prática do costume, do cultivo desses frutos. E os europeus imigrantes trouxeram daí. Sabiam, né, onde plantar, como cuidar, como colher a pera, a uva e a maçã e o morango. Né? E aí coisas que até pessoas mais ricas do Brasil só viam em livros, né? Só viam citados em livros, né? A uva, a pera e a maçã, e que gosto tem. Só aqueles que tinham podido ir para a América do Norte ou para a Europa, né? Tinham tido o prazer, né, de saborear isso. Então, na América Espanhola, né? Que daí lá sim, tinham esses cultivos, né? Mas no Brasil, raramente se achava isso. E esses imigrantes traziam daí esse novo alimento, né, para a mesa das elites. Não era uma coisa popular. Isso só foi se popularizar muito depois, negócio quando no Rio Grande do Sul daí esses colonos, né, na região sul do país começaram na região sudeste
Aí começaram a cultivar, né, em pequenas propriedades, né, aqueles que conseguiram acumular um capitalzinho e daí conseguirem, né, a terra, ou então ocupando terras, né, do governo, terras de ninguém, e ali conseguindo, né, a propriedade daquela terra, né, muito custo, muita luta, né, e aí começaram a cultivar isso e aí, né, mas ali ficou restrita aquela região. Só quando no Nordeste, né, só veio ver essas frutas, essas coisas aí, se popularizar nos anos 70, por aí, né? Anos 60, 70, que tinha que vir caminhões refrigerados, né, e tudo, né? Ou então, né, estradas praticamente não existiam, então, né, conhecia-se mais os frutos regionais, né, que não deixam de ser tão saborosos também, os frutos, né, do Brasil. Mas aí os europeus trouxeram a pera, a uva e a maçã, e sabiam cultivá-los, né? Alguns trouxeram sementes, ou então esses senhores mandavam importar, né? Eu tenho uns alemão lá na minha fazenda que sabem plantar isso aí, né? E plantavam batatas também, né? Outras coisas, né? Então, né? Eles preferiam os europeus, né? E expulsavam os negros, mas não tratavam os europeus bem também, queriam explorá-los, né? Queriam ali, né? Tirar o sangue deles, né? E eles se endividavam nos armazéns dessas fazendas, os imigrantes, eles eram ludibriados, eram enganados lá na Europa com cartazes, né? Venham para a América. Só que aqueles imigrantes que iam para os Estados Unidos, por exemplo, lá o governo os tratava bem, né? Os governos realmente davam terra para eles cultivarem o oeste americano, né? Do seu grande avanço, né, para o oeste, a marcha para o oeste, né? Lá eles ganhavam terra, mas tinha que cultivar. Tu ganhou a terra, tu tem 6 meses aí para fazê-la produzir, né? Porque senão o governo toma de volta, né? E aqui no Brasil, os coitados chegavam aqui com a promessa de ganhar terra, iam trabalhar nos cafezais e lá muitos chegavam à velhice e não tinham um sonho realizado de ganhar terras. Haviam revoltas de imigrantes, incendiavam os cafezais, fazendas, e a polícia lá prendia, batia, matava. E daí muitos desses foram trabalhar nas cidades quando começou a industrialização no Brasil, no final ali dos anos 1890, no setor, né, de alimentos, né, alimentos, né, de enlatados, né, principalmente, né, industrializados. Começaram a trabalhar nas tecelagens, enfim, e também eram massacrados, né, por falta de leis trabalhistas, faziam greves, né, as grandes greves de 1906 e 1917, né? Então eles sofreram, comeram pão que o diabo amassou, os imigrantes, né? Os nossos ascendentes, né, nossos parentes, né? Que eu sou descendente de imigrantes, né? Imigrantes alemães, né? Que chegaram aqui, né, ainda no século XIX e comeram o pão que o diabo amassou, entendeu? Sofreram muito por falta de leis trabalhistas, por falta com a exploração, né, desses barões, né, em cima, barões da indústria, barões do café, né, enfim, para conseguir um pedaço de chão, para poder progredir, produzir, plantar, foi muito difícil. Foi uma coisa muito difícil, né? Isso daí, né? Mas conseguiram, né? Conseguiram com muita luta. Aí conseguiram seu pedacinho de terra e aí foram produzindo, criando suas famílias, trabalhando a terra, né? Suando, né? Para trabalhar, né? Para produzir. Mas sofreram, não era uma maravilha para o imigrante. Só imigrante rico que chegava aqui com capital e montava uma casa de comércio e adquiria terras. Aí sim era uma maravilha. Mas para o imigrante que vinha lá já da Europa fugindo da fome e de guerras, né? Que a Europa era um barril de pólvora nessa época, era um conflito, né? O tempo todo. Chegava aqui com a esperança, né? De progredir e caiu nessa armadilha. Aí faziam aquele sistema de parceria, né? Faziam aquele sistema de parceria, já estou falando lá no final já, né? Em que aí depois eu volto lá na abolição, tá? Que eu me enganchei, agora peguei esse gancho aqui e vou embora, para não voltar. E aí, sistema de parceria, o produtor lá de café pagava a passagem dele, só que quando chegava aqui, ele tinha que trabalhar até pagar aquela passagem, para poder daí sair da fazenda, se estivesse achando ruim. Só que o valor da passagem era exorbitante, o cara vinha na terceira classe do navio, né? Que os navios eram assim, né? Esses navios passageiros, né? Que nem aquele filme Titanic, a elite, né? Né? Os ricaços ficavam lá em cima, né? Com aqueles salões de festa, restaurantes, né? Aquele primeiro deck ali, né? Aí vinha a segunda classe, né? Que também tinha, né?
tinham aposentos bons, acomodações boas, só que não podiam ir naqueles salões, né, onde ficavam os milionários, né? Mas tinham acesso, né, ao convés, né, daí era separado, né, por classe social, né, o convés, né, que nem avião, primeira classe, segunda classe, né? E aí, né, e tinha a terceira classe, que era o porãozão mesmo do navio, meu amigo, era banheiro, era um banheiro para 100 pessoas, né? Era, né, e, e todo mundo, né, as camas tudo junto, todo mundo amontoado, né, enfim, né? Era os primeiros a morrer quando o navio afundava, né? Porque batia os coitados. Os escaleres, né, que é aqueles botes salva-vidas, né, de madeira grandes, né, que cabiam até 40 pessoas dentro, era para a elite, era para os ricos, né? Primeiro tira a elite, se o navio tiver, que nem aquele filme Titanic, exatamente isso, né? O Leonardo DiCaprio, né, que era um imigrante italiano, indo lá tentar a vida na América, daí morreu com o bumbum congelado lá no oceano, né, no Atlântico Norte, né, lá, né? Aí, né, ele estava lá embaixo, o povo, quando rasgou o casco, né, bateu no iceberg, primeiro que morreram foram os pobres. Depois a segunda classe ainda tentando fugir, e o pessoal lá do navio, né, tripulação do navio, dando prioridade para os mais ricos, né? Caía um escalera daquele bote salva-vida, não, entre os milionários, né? Aí lá salve-se quem puder, né? Enfim, né? E aí, imagina, eles viajavam de terceira classe e aí o Barão do Café chegava aqui e cobrava uma passagem como se fosse primeira classe, entendeu? Como se fosse primeira classe. O cara passava, tinha que passar 5 anos trabalhando só para pagar a passagem, né? Entendeu? E aí tudo que ele comprava era no armazém, superfaturado. O cara ia comprar lá uma botina, aí era com o preço de uma botina, dava para comprar 3, 4 pares de botina. E o cara ainda tinha que comprar ferramenta, o cara ia trabalhar. E a enxada, o cara não dava enxada para o cara, o dono da fazenda. O cara dava enxada e descontava o salário. Não, mas tu veio da Itália e não trouxe uma enxada? Pô, mas como é que eu vou botar uma enxada no navio, numa mala? Ah, devia ter trazido ao menos uma enxada, né? O cabo fazia aqui, né? De madeira, né? Podia ter trazido ao menos, né, as ferramentas, né? Você não é agricultor, então você vai ter que prestar um serviço para mim, né? E aí as ferramentas eu foram mesmo, eu vou descontar do seu salário, porque os caras eram os filhos da mãe, os filhos de uma égua, viu? Rapaz, os caras massacravam mesmo, entendeu? Massacravam, né? E aí eu vi revoltas, né? Né? Então essa é a realidade dos imigrantes, né? Foram enganados, e daí depois o governo, quando começaram a haver revoltas, né? E daí incêndio de plantações de café pelos imigrantes revoltados, né? Inclusive senhores barões foram até mortos, né? Porque era um abuso, eles queriam bater de chicote, né, nos imigrantes, né? Como batiam nos escravos, né? Então, né? Só que os escravos, eles estavam nesse sistema gerações e gerações. E aí a escravidão, ela é terrível, porque a primeira geração de escravos, ela se revolta, né? Ela se lembra quando era livre. Agora já a segunda geração que já nasce no regime escravocrata, ela já está conformada, ela acha que aquilo ali é a realidade, né? Que aquilo ali é assim. E aí ele aceita, passa até a aceitar aquela condição, né? Muitas vezes, né? Se conforma, digamos, né? E aí já não é mais tão revoltado contra o sistema, né? Porque ele não se lembra porque ele já nasceu escravo, ele não se lembra do tempo que era livre, né? Isso acontecia nos sistemas escravagistas da Grécia, de Roma, né? Do mundo antigo. O escravo ele já nascia naquela condição e ele vivia bem até com aquela condição dele de escravo. E sabia ali sobreviver naquilo e tinha aquilo como a ordem normal das coisas, né? Até chegar algum revolucionário e dizer, minha gente, vamos se libertar desse sistema, né? E dizer, vamos sair daqui, não é normal ser escravo, certo? O bom é ser livre, né? Era assim. E aí os senhores escravos, né? Também vinha o pai batendo no escravo, o avô batendo no escravo, e achava que daí todo mundo que trabalhasse para ele era escravo. Que nem na revolta da Chibata, né, na Marinha Brasileira, os comandantes dos navios brasileiros açoitavam os marujos, mestiços, né, né? Porque meu pai tinha uma fazenda, ela tinha uma senzala, então eu sou comandante desse navio e o porão desse navio é a minha senzala, porque os oficiais da Marinha eram brancos, né, e os marujos eram negros, né, libertos, né, com a abolição.
ou então mestiços, né, que eles consideravam também como, né, como escravos, né, como descendentes de escravos. Né? Então é uma coisa horrível. Vamos voltar agora lá para cima, que eu peguei esse gancho aí, né, eu fiquei empolgadíssimo. Então, o processo de abolição se deu em várias etapas, né? Foram sendo criadas leis, né? Instrumentos jurídicos, né? Que não resolvem muita coisa, era só mais para enrolar e dar a noção de que as coisas estavam andando, né? Encher linguiça, como se diz. Lei do ventre livre, a qual previa que as crianças e mães escravizadas, nascidas a partir de 1871, né? Seriam livres. Tá, o menino nasce livre, escravo. Aí ele vai pegar o bebezinho e vai embora da fazenda. Tchau, mamãe, tchau, sou livre. Gugu, dadá, sou livre. Não, ele tinha que ficar ali, né, sendo criado pela mãe. Aí tinha ainda um detalhe nessa lei. Até os 8 anos, né, o menino ficava sob os cuidados do senhor, né, do dono da sua mãe. Entendeu? Né? E aí, né, ele ficava ali, daí depois de 8 anos ele podia, né, mandar o menino embora. Ele não tinha mais a obrigação de alimentar o menino. Né? Aí o menino vai para onde? Com 8 anos, também é a mesma coisa. O menino de 8 anos vai ganhar o mundo, vai sair por aí. Aí ele vai sair da senzala, e aí vai para, com 8 anos de idade, vai para a cidade, vai estudar e vai virar médico, advogado. Né? É bem provável. Né? Claro que não. Então ele ficava ali, na fazenda, até os 12, 15, 17 anos, ia ficando. Então, na prática, não funcionava. Não funcionava. Na prática, não funcionava. Lei do sexagenário, outra balela. O escravo, quando ele fizer 60 anos, vai ser libertado. A maioria dos escravos, com 45 anos, já estava decrépito, por causa do excesso de esforço físico. Aos 50 anos já estava muito desgastado, com os dentes todos podres, com as costas quebradas de tanto carregar peso e trabalhar na roça, encurvado na enxada. E aí, esses escravos eram, se não tinham a solidariedade dos outros, né, para pegarem um pouco da sua comida e dar para ele morria de fome, porque até a comida era cortada. Não dá comida para aquele velho, não trabalha mais, não produz, deixa morrer de fome. Aí ele dependia da solidariedade dos outros escravos, né, para pegarem um pouco da sua já pouquíssima comida. Aí juntava ali 10 e botava um pouquinho num prato para levar para o velho lá no canto. E aí como é que um cara de 60 anos, se ele chegasse aos 60 anos e ele fosse libertado, era a mesma coisa que a criança, ele ia para onde? Ele ia trabalhar em quê? Com 60 anos, já velho, acabado, sem estudo. Ele ficava na fazenda, não ia embora, morria lá, à míngua. Bela lei. Lei Áurea. Nós temos aqui a Lei Áurea, foi quando a princesa Isabel, Dom Pedro II foi se tratar de uma doença, entre as várias que ele tinha, na Europa, na França, foi para a França se tratar de problemas estomacais, intestinais. E a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Alguns dizem que já estava combinado entre eles. Dom Pedro II não queria se dispor com os grandes latifundiários escravagistas que o apoiavam. Foi uma tentativa de modernizar o Brasil, uma tentativa de agradar os liberais abolicionistas. Aí ele perdeu o apoio dos cafeicultores, que exigiam uma indenização pela libertação dos escravos. Veja só, os caras de pau, eles, mesmo com o escravo liberto, como eu falei, muitos escravos continuavam nas fazendas. Eles queriam que o governo indenizasse eles pelos escravos que foram embora, né? Por livre espontânea vontade, eu vou embora. Vamos dizer que lá tinha uma fazenda com 100 escravos. Aí uns 50 diziam, nós vamos embora. E ficava 50 ali, eles queriam indenização por todos. Que o governo tirasse dinheiro, né, dos cofres públicos para indenizar as perdas deles. Sendo que muitos desses aí já estavam substituindo, né, seus escravos por imigrantes europeus. Né? E aí, né,
queriam arrancar dinheiro do governo ainda por cima, né? E aí o Dom Pedro II não deu esse auxílio e aí perdeu o apoio deles, o que acelerou, né, o fim da monarquia, né? A revolta dos cafeicultores escravagistas contra Dom Pedro II, o traidor, né, que libertou os escravos. Porque eles queriam, não está nem para os escravos, como eu falei, já estavam substituindo, ou então, né, pela mão de obra imigrante, né, e também libertar os escravos, eles iam para onde? Iam acabar ficando na fazenda mesmo, né, trabalhando do mesmo jeito que no tempo da escravidão. Eles queriam se aproveitar, né, desse momento aí, né. Aí os caras, muitos deles, agora vão ter que pagar salário, né? Mas nossa senhora, não mudou nada o padrão de vida desses caras, viu? Eles terem que pagar salário para os imigrantes, não mesmo para escravos que ficassem lá, que eles nem pagavam, só davam comida e a senzala para eles morar do mesmo jeito. O imigrante, eles davam lá uma parceria, prometiam parceria na produção e não davam parceria nenhuma, né? Muito custo conseguir um outro lado e fazer realmente uma parceria, né? O governo tinha que intervir lá, né? Aí, enfim, né? Aí acusaram Dom Pedro II de dar prejuízos para ele, né? Prejuízo. Que a propriedade deles, né, foi tirada, a propriedade de vidas humanas, né, foi tirada deles, né? Então, daí, em 1888, né, a escravidão foi abolida no país, né? A situação do escravo não mudou nada, não tinham acesso à educação, nem à saúde, iam para as cidades, eram criminalizados, discriminados, criminalizados, não arrumavam emprego, porque diziam, são sujos, estão fedendo, mal vestidos. Claro, o cara é escravo, sai da senzala e vai comprar um paletó, né? Vai usar gravata, né? E vai aprender a falar o português correto, com licença, eu teria um emprego para mim, ou eu sou formado em engenharia, eu tenho, eu aprecio a leitura, né? Mas, claro, né? O escravo ia sair lá, né? Era discriminado, entendeu? Marginalizado, ia morar no início do século ali, se fosse visto um negro andando em Copacabana, ali naquela região da orla marítima ali da cidade do Rio de Janeiro, era preso, era espancado pela polícia. Eles não queriam pobre, nem negro, nem branco andando ali. Só pessoas bem vestidas, né? Podia ter um pipoqueiro lá, mas bem vestido, né, para dar, né, para vender pipoca para os milionários e estrangeiros que chegavam lá, né? Então aí essa discriminação, né, no Brasil, racial e social, né? Isso tem uma raiz, isso tudo, né? Tem a discriminação social. Você vê que hoje branco discrimina branco pela classe social que ele está, né? A gente vê em São Luís agora recentemente, os milionários lá nos condomínios queriam se apoderar, né, de uma parte da praia e não permitir pessoas, né, da classe econômica, né, social, né, inferior a deles entrar lá. Os farofeiros não podem chegar aqui. Essa parte é nossa. Então, né, os garçons, que é pobre lascado também, né, nós trabalhando para eles, né, expulsando, não atendendo, o cara sentava ali na mesa, né, ele ficava esperando, os caras atendendo o outro, o outro lá, atendendo o outro, eu chegava e não atendia o cara. Porque você não vai me atender, só um minutinho, até o cara ir embora, né? Não diz assim, vai embora, não vai atender pobre. Não, simplesmente pode sentar aí, mas ninguém vai te atender, né? Vai perder teu final de semana aí, sentado aí, que não besta, né? Então isso existe até hoje, né? É a discriminação social que tem no Brasil, né? Como grandes sociólogos brasileiros já alertavam sobre isso, né? Se não me engano, Florestan Fernandes, né, já dizia isso, né? A discriminação no Brasil ela é racial e social, né? Ao ponto até de um negro rico discriminar um negro pobre, assim como um branco rico discrimina um branco pobre, entendeu? E vice-versa, né? Uma discriminação social que existe no Brasil hoje em dia, né? Discriminação de classes, né? Isso é terrível, uma coisa dessas, né? Uma coisa terrível. Não que eu defenda a discriminação, né, realmente por raça, não tem que ter nenhuma, entendeu? O Brasil é um país cosmopolita. Como é que pode haver racismo num país que é formado por negros, indígenas, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, poloneses, portugueses, enfim, libaneses, né? Agora que explodiu aquela
depósito lá em Beirute, né? Se descobriu a quantidade, tem mais libanês no Brasil do que no próprio Líbano, né? Então, como é que pode ter discriminação racial no Brasil? E social? Né? Como é que... Bom, então, pessoal, né? A abolição ocorreu, não houve um planejamento, né? Não houve o pós-abolição, né? E aí, situação que vem até hoje, né? A criminalização. Né? Tem até uma juíza, se eu não me engano, no Paraná, que deu uma sentença agora, essa semana, aumentando 7 meses a pena de um cara lá, dizendo que por ele ser negro, o risco dele conviver, né, com a sociedade era maior. E que por ele ser negro, né, segundo lá nos autos, né, no processo, né, a juíza lá colocou que pelo fato dele ser negro, isso já era uma predisposição ao crime. Entendeu? Rapaz, no século XXI, uma juíza num lugar desenvolvido, que é o Paraná, uma juíza que tem que defender a lei, aplicar a lei. Nós não temos lei racista no Brasil, não tem lei racista no Brasil. Ela aumentar em 7 meses a pena do cara pelo fato dele ser negro. Não tinha nem provas que ele era um criminoso, dizia que por ele ser negro, tudo levava, né? Indicava que era óbvio que ele era criminoso. Né? Que ele fazia parte de uma facção criminosa lá, porque a cor da pele dele, né? A raça dele, né? Já era um forte indicativo, né? De ele pertencer a uma gangue. É isso aí, esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Os imigrantes, né, europeus aí sofriam, comeram pão que o diabo amassou, aí o governo teve que intervir, né, e fazer uma parceria com os barões do café, voltando ao assunto, né, e pagar, né, as passagens, né, dos imigrantes. Os imigrantes aí depois não serem cobrados a passagem de Titanic primeira classe, né, para eles vindo no porão. Né. Aí o governo ainda ajudando não ajudando os imigrantes, ajudando por tabela, né, mas ajudando os barões do café, né, pagando a passagem dos imigrantes para ir trabalhar nas fazendas deles, para daí não dar mais esses tumultos, né? Essa cobrança sobre as passagens, né? E ainda os cartazes brasileiros lá, né? Fazendo uma propaganda danada. Venha para o Brasil, venha fazer a América. Propaganda fake news, né? Pessoal, o praticando daqui eu vou corrigir na live, certo? Quando eu fizer a live, né? Aí eu corrijo, praticando aqui desse capítulo e do outro também, né? A gente vai fazer assim, então. Os praticandos eu vou corrigir agora nas lives. A gente debate, vocês tiram dúvidas, a gente discute mais e também, né, faz o praticando. Né? Fica, né, bem mais prático. Né? Certo, pessoal? Então eu vou encerrar aqui a aula, tá? Deixa eu fechar aqui o material, vou voltar aqui o foco, né, para mim. E tchau, pessoal. Então, né, até a nossa live. Até a nossa live na terça-feira. Valeu!